Olá, me chamo Cristiano Silva e hoje falarei sobre práticas jinas. O estado jinas seria a habilidade de pormos o corpo físico dentro do hiperespaço, da quarta dimensão da natureza, conforme deixado pelo mestre Samael em seus livros. Todo ser humano possui essa capacidade, porém ela está adormecida. Inclusive, toda pessoa sonâmbula, aquela pessoa que levanta de madrugada da cama, e ainda conservando o sono, dormindo e volta para a cama, ou conversa durante a noite sozinha, relata Samael que essa pessoa já está a meio passo de conseguir colocar o corpo físico dentro da quarta dimensão. É uma faculdade mal desenvolvida. A quarta dimensão ela sempre foi chamada de plano etérico. É a dimensão aonde fica o nosso corpo etérico, o nosso corpo vital, que é o que dá calor, é o que sustenta a vida do corpo físico. Existe a famosa máquina Kirlian, que bate fotos de partes do nosso corpo, e ao revelar essas fotos enxergamos uma aura, uma luz brilhante ao redor do corpo físico. É a máquina que fotografa na quarta dimensão. O mundo Jinas, o mundo tetradimensional, é um mundo fantástico, com menos leis, com menos complicações que o mundo físico. Nesse local, a lei da gravidade não existe. O que existe é a lei da gravitação. Então, corpos da quarta dimensão flutuam. Corpos tetradimensionais possuem essa capacidade de flutuar no ambiente. Também encontramos na quarta dimensão o que se denominou aqui no mundo físico de elementais da natureza. A alma das plantas, a alma dos elementos, a consciência dos elementos. Lembrando que no passado se contava muitas histórias de fadas, de gnomos, de sereias, duendes, enfim, todo esse mundo fantástico que hoje a Disney utiliza para fazer filmes para as crianças. Essas histórias são muito antigas e é dito que no passado algumas pessoas tinham uma capacidade de enxergar e também de viajar no mundo Jinas, no mundo da quarta dimensão. E aquelas que enxergavam, muitas vezes em bosques, viam fadas. Realmente viam essas consciências que adquirem esse formato no mundo da quarta dimensão, que são os elementais que movimentam o ar, são a alma do vento, as almas do vento, vamos dizer assim. Como os gnomos. Quem vê gnomo
como costuma se brincar. Quem tinha essa capacidade no passado estava enxergando os elementais, a alma das rochas, as consciências das rochas. Como no mar, muitas vezes escreve-se histórias de marinheiros que ouviram o canto das sereias. Então, os elementais, a alma da água, os seres que vivem no elemento água, no mundo da quarta dimensão, chamavam-se sereias. Então, todo ser humano que adquira a habilidade de enxergar mais além do corpo, do mundo tridimensional, mais além da terceira dimensão, pode ter o prazer, pode ter a surpresa, pode ter esse conhecimento, essa visão, essas experiências. No mundo Ginas, no mundo da quarta dimensão também, existem grandes templos. Templos tanto da loja branca quanto da loja negra. Lembrando que a loja negra ensina o ser humano a adormecer a sua consciência, ensina o ser humano a se petrificar no mundo tridimensional e nos prazeres da vida. E afastar cada vez mais o ser humano da busca pelo despertar da consciência. Samael afirma também que nesse mundo da quarta dimensão existem grandes civilizações que habitam esse local. E muitos mistérios a se descobrir. E o interessante é que nós temos essa capacidade. É possível pôr o corpo na quarta dimensão. Ele cita, inclusive, a experiência de Cristo, que Jesus caminhou sobre as águas e chamou seu discípulo Pedro para fazer o mesmo. Quando isso estava a acontecer, o corpo de Jesus Cristo estava no hiperespaço, na quarta dimensão. Só assim se explica a capacidade dele flutuar e não afundar completamente no oceano. Ou no lago. Bom, para conquistarmos esse poder, essa habilidade, temos que esforçar-nos para despertar, para aumentar nosso grau de consciência, ou seja, devemos praticar e muito a autoobservação, que é o estado de alerta percepção, que é o estado de presença, que é estar observando nossos pensamentos, observando nossos sentimentos, nossos movimentos, como um vigia em época de guerra. Durante o dia, durante o convívio com nossos semelhantes, para podermos pegar em flagrante as manifestações egóicas dos nossos eus, dos nossos defeitos, nossos erros, e interceptá-los antes de completarem a sua manifestação. E nesse momento, então, a gente aprendeu que temos que pedir, orar em silêncio, mentalmente,
para que nossa Divina Mãe elimine, destrua, desintegre o defeito o ego que a gente enxergou durante o dia, durante o convívio com os nossos semelhantes, com nossos parentes, com os nossos amigos. E também a prática da meditação diária. Ao meditarmos, desenvolvemos a habilidade de estar mais conscientes, mais atentos, mais alertas. E os nossos 3% de consciência irão despertando. E se o ego for morrendo, irão aumentando de 3 para 4, para 5% e assim por diante. Com isso, ganhamos mais consciência. E para estar consciente no mundo da quarta dimensão, para realmente pormos o corpo físico dentro do hiperespaço, existem procedimentos. Um deles seria o procedimento de vigiar o sono. Ou seja, estarmos conscientes, concentrados em nós mesmos, na busca de vivenciar o estado de transição existente entre o estado de vigília e o estado de sono profundo. Normalmente essa transição acontece de forma que nós não percebemos, despercebida. A gente está em estado de vigília, deitamos na cama e de repente começamos a sonhar e entramos em sono profundo. E o objetivo é percebermos essa mudança de um estado para outro. Só um minutinho. Bom, continuando então, tive que dar uma paradinha que a minha filha acordou e veio conversar comigo. Bom, então, se tivermos a capacidade então e a habilidade de estarmos atentos, conscientes, espreitando o próprio sono, ensina Samael que, ao chegar um certo momento em que o corpo entra em estado de sono, sentiremos uma espécie de um inchaço, como se o corpo ficasse gordo. Nesse momento estamos já atravessando o limiar entre a vigília e o sono. E nesse exato momento, sem dúvidas, sem medo, devemos levantar-nos da cama, não imaginar que está levantando, e sim levantar de fato, conservando aquele estado de inchaço, ou seja, prestando atenção no que está acontecendo no corpo. E se a experiência for efetiva, perceberemos então que estamos na quarta dimensão. Podemos fazer o teste da flutuação. Saltarmos, se flutuarmos, estamos no mundo tetradimensional. Aí, a exploração desse mundo fica a nosso cargo. Podemos pedir à nossa Divina Mãe Kundalini para que nos leve a um templo da Loja Branca, para que nos leve ao templo gnóstico, ou para que nos mostre algum local que queiramos conhecer. Enfim,
Aí começamos a explorar esse mundo do hiperespaço. Existe um outro procedimento que deve ser feito anteriormente também para conquistarmos essa faculdade, que é justamente a oração à Divina Mãe pedindo para que nos tire do corpo físico, para que leve o nosso corpo físico para o mundo da quarta dimensão. Ou seja, quando irmos dormir, oramos mentalmente, com muita vontade, pedindo: Mãe minha, me leve para a quarta dimensão. Essa oração a gente faz de forma simples, várias e várias e várias vezes, e depois nos silenciamos e continuamos a prestar atenção em nós mesmos, espreitando o sono, da mesma forma que eu expliquei anteriormente. E se a Mãe Divina achar justo o nosso pedido, ela nos presenteará com essa habilidade. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção. Paz inverencial.